Bom dia, amada igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco, amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. Nós também cumprimentamos as pessoas que nos acompanham via transmissão, pelo YouTube, pelo Facebook, que Deus esteja abençoando a vida de cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Eu quero convidar os irmãos a baixar a sua cabeça nesse momento. Nós iremos ter um momento de oração silenciosa, onde você estará realmente colocando diante do Senhor a sua vida e este momento a qual nós estamos participando. Querido Deus, nosso Pai amado, somos gratos ao Senhor por estarmos na Tua casa mais uma vez, por este dia que o Senhor nos deu. Este é o dia que o Senhor fez e nós queremos nos alegrar nele, queremos bendizer o Teu santo nome, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor para conosco. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, que traz vida aos nossos corações. Obrigada pela Tua igreja que se reúne aqui nesta manhã. Rogamos nesse momento que o Teu Espírito Santo nos conduza, Pai, em todos os atos deste culto, que sejam para o Teu louvor, que sejam para a Tua glória, que seja para a edificação da Tua igreja. Fica com cada irmão que está aqui, aqueles que estão nos assistindo também, aqueles que estão a caminho, que o Senhor os traga debaixo dos Teus cuidados. Rogamos estas bênçãos, ó Pai, e Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24. Nós estaremos lendo dos versículos 35 ao 42. Mateus capítulo 24, dos versículos 35 ao 42. Mateus 24, de 35 a 42, diz assim a palavra de Deus: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, não, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Que o Senhor nos edifique com a leitura da sua palavra, amém? Hoje pela manhã estaremos estudando na nossa sala de adultos sobre Noé e o dilúvio. E temos uma pergunta aí para refletir durante a semana que nos foi dado sobre os tempos de Noé e os nossos dias de hoje, né? Iremos trabalhar essa questão também na nossa sala. E esse texto, ele nos traz aqui uma dessas respostas, né, para as nossas vidas. E também fala de algo muito importante, que é sobre a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. E cabe a nós estarmos vigilantes e atentos, né? Porque a palavra diz que os dias são maus. E nós queremos, então, nesse sentido, entender sobre a vinda de Cristo, que ela será uma vinda repentina, né? Como diz no versículo 27. Ela será uma vinda gloriosa e ela será uma vinda vitoriosa para a igreja de Cristo, porque Jesus virá para arrebatar a igreja. Amém? Vamos nos colocar em pé nesse momento, vamos louvar ao Senhor com esta viva esperança que estamos aguardando um dia nos encontrarmos com Ele. Este cântico que iremos louvar agora é o Salmo 1. Ele diz sobre a conduta do homem bem-aventurado. E assim deve ser a nossa maneira de viver até que Cristo venha nos buscar, nos levar.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Mais uma vez diga: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor dizendo que a glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem, e a igreja do Senhor está em alerta, está desperta, aguardando a sua vinda. Desperta, que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha sobre ti, sobre ti. Desperta, que o Senhor já vem. Levanta, que o Senhor já vem. Que o Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha sobre ti. A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem. A glória do Senhor já brilha sobre ti, sobre ti. A glória do Senhor já brilha,
A glória do Senhor já vem, a glória do Senhor já brilha sobre ti. A glória do Senhor já brilha, a glória do Senhor já vem, a glória do Senhor já brilha sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, há de ser a vinda do Filho do Homem. Há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém. Essa é a nossa esperança viva, né? A igreja do Senhor está aguardando a sua vinda. Poderia sentar? Nós queremos agradecer as pessoas que nos visitam nessa manhã, né? Os nossos visitantes, sintam-se bem-vindos, sintam-se bem em nosso meio. Esta igreja está muito contente em ter a sua presença aqui conosco. Como parte do nosso culto ao Senhor, nesse momento nós estaremos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. E neste momento eu gostaria de convidar o irmão Jefferson para estar orando nesse momento. E logo após nós estaremos cantando o hino de número 112 enquanto trazemos os dízimos e as ofertas. Pode vir aqui. Bom dia, irmãos. Vamos orar? Senhor, nós rendemos graças e te louvamos pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia, pela tua graça dispersada sobre as nossas vidas. Que o Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada um dos irmãos, abençoe os dízimos, as ofertas que vão ser levantadas aqui na tua casa. Que o nosso coração, ó Pai, se anime e seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor tem manifestado em nossas vidas. Que a gratidão, Pai, seja reflexo de um coração sincero, de uma intimidade buscada contigo, e que em nome de Jesus o Senhor possa derramar da tua graça, como o Senhor sempre tem feito sobre as nossas vidas e sobre a tua casa. Nos dá sabedoria para administrar aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, para que também nessa administração teu nome seja glorificado. Nós te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém.
já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Eis que glória refulgente sobre as nuvens descerá, E as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Aleluias. Bem, algum aviso, pastor, antes da divisão? A Najara. Bom dia, irmãos. Domingo que vem, nós vamos comemorar a Páscoa. E do pequenininho até os juniores vai ser uma sala única, tá? E nós vamos também ter um café da manhã comunitário. Aí eu vou estar entregando para alguns irmãos o que você vai poder trazer para nós fazermos esse café comunitário, né? Como um bolo, um pão de queijo, um presunto. Eu vou estar entregando o que cada irmão vai trazer por família, tá? Não é só, tipo assim, a família do Edizane, eu vou dar um papelzinho, ele vai trazer o que eu der para ele. Aí nós vamos fazer esse café das 8 da manhã até as 9, tá? Porque 9 horas nós vamos começar a EBD normal. Não vai atrapalhar o andamento da EBD. Então, esperamos vocês com a sua contribuição no próximo domingo para nós fazermos o nosso café da manhã comunitário aqui. E em seguida nós vamos ter a nossa divisão de sala normalmente.
Só que as crianças, os pequenininhos, dos pequenininhos até os juniores vão ser sala única, vão juntar. O restante, cada um na sua sala normal. Tá bom? Obrigada. Então, nesse momento, nós iremos dividir para as nossas salas. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã no estudo da palavra. Irmãos, nós vamos aqui para a nossa lição de número 5, nós vamos falar sobre o dilúvio. É a segunda e última vez que a terra fica totalmente coberta por água. Porque a primeira vez foi na própria criação, a terra era uma gota d'água, totalmente coberta. Então chega um momento em que Deus separa as águas e aparece a porção seca, mas originalmente falando, era uma bola de água. E a segunda vez em que isso acontece é no dilúvio. Nós vamos analisar somente o primeiro ponto da revista, tá bom? Para a gente ter tempo para acrescentar algumas coisas. E a gente está contando com essa leitura em casa dos irmãos. Como é só um ponto por domingo, fica fácil a gente ler um item da nossa revista e meditar sobre aquele material, tá bom? Queria colocar aqui de início, é só para efeito de fixação, tá, irmãos? A gente de vez em quando vai ter umas paradas dessas aqui, um pit stop, só para resumir. A criação e a nova criação é a expressão perfeita do Criador. A gente vê muitos lugares da Bíblia falando sobre a perfeição do Criador. Por exemplo, o livro dos Salmos. Mas eu diria que a expressão máxima a gente encontra tanto na criação original como na nova criação que está por vir, novos céus e nova terra. Porque, basicamente, por duas formas, nós contemplamos a perfeição do Criador. Por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Então, em relação àquilo que Ele é, os salmos, eles relatam muito sobre os atributos, sobre a grandiosidade do Senhor, sua onipotência, sua onisciência, sua onipresença. E a gente vê, nesta criação original, a forma como Deus a fez, a perfeição, o vislumbre que era, Ele deixou ali, registrado, impresso, a marca da sua perfeição. É importantíssimo a gente olhar para Gênesis 1, para Gênesis 2, com essa ideia. Olha só a beleza do nosso Criador, a majestade, a perfeição. Então tudo isso são lições que os 2 primeiros capítulos da Bíblia trazem para nós. Outro detalhe, a criação é o pano de fundo perfeito para a compreensão do pecado. Porque pecado nada mais é do que o distanciamento daquilo que Deus fez originalmente. Então, quanto mais o ser humano se distancia do propósito do casamento, da relação com a natureza, da relação com o Criador, isso se chama pecado. Então, se a gente tentar entender o pecado a partir, por exemplo, da sociologia, nós vamos ter dificuldades. Se é a partir da filosofia, nós vamos ter dificuldades. Estava conversando com o Mateus, filho do irmão Edivaldo, e ele está fazendo psicologia. E eu falei, que legal, primeira pessoa da igreja que eu estou conversando sobre esse assunto. Eu gosto muito. E eu falava para ele sobre psicanálise, que é o que eu já estudei. E eu disse, Mateus, a psicologia e a psicanálise vão dar nomes diferentes para o pecado. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, esta área que vai chamar de pulsão, né? Vai dar outros nomes, mas nós sabemos que é um pecado. A Bíblia, a teologia é a rainha de todas as ciências. Então, por mais que a gente estude a filosofia, a psicanálise, a psicologia, a pré-história, nós sempre ficaremos com a Escritura. Enquanto os pressupostos dessas outras áreas
concordarem com a palavra do Senhor, ok. Quando elas divergirem, nós sempre ficaremos com a Escritura. E a Escritura é que define o pecado como um afastamento de tudo aquilo que Deus estabeleceu no princípio. Lá Ele colocou um homem e uma mulher para constituir uma família. Se nós vemos um relacionamento com um homem e duas mulheres, isso é pecado. Isso é pecado. Lá nós vimos que a imagem de Deus no homem era perfeita. Verdadeira justiça, santidade, conhecimento, bondade. E todas as vezes que o ser humano se afasta daqueles princípios, ele comete pecado. Então, o pano de fundo perfeito para a compreensão do pecado é a criação. Por isso é tão importante Gênesis 1 e Gênesis 2. Sabe quando você pega, o médico na verdade pega esqueci o nome agora, aquele exame, uma tomografia, aquele raio-x, ele coloca aquilo ali diante de uma luz. E quando ele coloca aquilo diante da luz, ele vê com muita precisão o que está naquele exame. Então, para a gente ver com muita precisão a gravidade do pecado, nós temos que olhar para a forma como Deus fez o mundo. Então, a harmonia entre o casal, a harmonia entre o casal e a natureza, a harmonia entre o casal e Deus. Isso aí é o que Deus quer até hoje. E a gente não pode usar outros parâmetros para compreender a doutrina do pecado. Então isso aqui é um tesouro para a gente. A gente vai carregar Gênesis 1 e 2. Eu vou já falar do capítulo 3 para o resto da nossa vida na interpretação bíblica. Tá bom? Outro detalhe é justamente sobre a queda, né? Porque ela vai dar o ensejo para que o Senhor faça a promessa da salvação. Então Gênesis 3,15 estabelece o drama de toda a história bíblica. Tá? Livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até Apocalipse, é apenas o desdobramento desta promessa. É o drama da história bíblica. Como Deus irá cumprir a sua promessa de destruir a serpente e fazer desse descendente da mulher o grande vitorioso. Como será isso? Então, as histórias que vêm depois vão contar. Desde o início ali em Abraão até chegar à pessoa de Jesus. Então isso aqui são valores, são princípios que a gente tem que ter sempre em mente ao olhar qualquer história da Escritura. Se você pensar em Davi não é um ponto solto, mas ele é um indivíduo, uma peça, uma engrenagem neste plano maior. Qual é o papel de Davi no contexto dessa promessa que Deus fez? Porque ele está dentro dessa história. Ele tem algum papel relevante diante disso aqui. Então a interpretação tem que levar em conta sempre esta promessa de Gênesis 3,15. Tá bom? Outro detalhe que eu queria colocar aqui no início. Assim como os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para a salvação em Cristo, os juízos de Deus contra o pecado apontam para o grande dia do juízo final. Nós vamos já ver isso na lição. Então não são apenas as ofertas e os sacrifícios do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Os castigos que Deus efetuou também apontam para o juízo que será realizado pelo Senhor, principalmente o juízo final, tá bom? Já a gente vai ler o restante. Irmãos, o nosso texto é Gênesis 6, vamos deixar a nossa Bíblia marcada nesse capítulo, Gênesis 6. A gente vai ver pouco a pouco aqui como é que o mundo voltou a ser uma bola de água, isso tudo por causa do pecado humano. E o autor de Gênesis, muito provavelmente Moisés, lá nas campinas de Moabe, ele está neste momento aqui relatando a escalada do pecado. Porque primeiro foi Adão e Eva, depois nós temos Caim, depois nós temos Lameque, porque Caim matou um, Lameque matou dois.
E agora ele vai falar de uma geração inteira que se rebelou a ponto de Deus mandar um dilúvio. Então percebam a crescente consequência e propagação do pecado na raça humana. Tá? Então esse ritmo sempre crescente, a gente tem que perceber nessa leitura aqui do início de Gênesis, tá bom? Gênesis 6, nós vamos ler até o verso 4, tá bom? Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os Nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Esses Nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Então nós vamos ficar até aqui na nossa leitura. E na nossa revista, na introdução, no segundo parágrafo, diz assim: o dilúvio faz parte de uma série de juízos que ocorrem na Bíblia. Então nós temos uma promessa de graça? Temos. Mas Deus está interessado em dar somente o recado de que Ele é gracioso? Não. Deus também está muito interessado em mostrar para toda a humanidade que Ele é um Deus de juízo. Ele é um Deus de juízo. Uma mensagem que cada vez mais tem desaparecido dos púlpitos. Porque se a igreja se transforma numa indústria, num mercado, num comércio, os pastores então têm que tomar todo o cuidado para agradar a clientela. E neste agrado, aqueles temas que incomodam têm que ser rejeitados, para que nós tenhamos um grupo enorme interessado numa palavra que dê razão ao ego, que dê razão ao pecado, uma palavra que não confronte, mas ao mesmo tempo o resultado será uma igreja cheia de pecado, cheia de iniquidade, cheia de depravação, porque não está tendo contato com o Evangelho verdadeiro. Esse é o resultado. Então este tema, ele aponta para um Deus que está muito interessado em dizer o seguinte: eu não convivo com o pecado humano, e onde o pecado for encontrado, ele será punido. Nosso Deus é justo, e Ele pune na medida exata. Nós temos aqui os seguintes exemplos: a expulsão de Adão do paraíso, a destruição de Sodoma e Gomorra, as pragas nos dias de Moisés no Egito. Todos esses atos divinos revelam maravilhosamente o caráter e o poder de nosso Deus. Eu até lembrei aqui, falando rapidamente aqui sobre esse caso de Sodoma e Gomorra, a gente tem muita música, né, que pede por fogo. Muita música. E se a gente olhar na Escritura, fogo é juízo. Não só por Sodoma e Gomorra, não só pelo vale de Rinom no Antigo Testamento, que virou um símbolo do inferno, do lago de fogo. Não só pelo batismo com fogo em Mateus 3, que muitos acham que ali é um batismo de poder, e o fogo ali são as línguas. Nós vamos interpretar esse texto no nosso curso de interpretação. Batismo com fogo ali está muito longe de ser essa unção, esse poder, esse negócio que te joga no chão e aí você treme, você chuta a cadeira. Está muito longe. Deus é fogo consumidor, diz a Escritura.
O castigo eterno é chamado de lago de fogo. A segunda epístola de Pedro, que é apocalíptica, diz que a destruição desta criação será por meio do fogo, e os elementos do céu se desfarão abrasados com estrepitoso estrondo. Então, como assim fogo é bênção? O pessoal não sabe o que está pedindo nessas músicas, mas isso aí a gente conversa em outro momento. Então, essa série de castigos, irmãos, ela está nos ensinando que Deus, Ele não brinca, como às vezes nós brincamos com o pecado. Nós pegamos a forma como a sociedade vê um problema, tipo a mentira. Olha, não tem nenhum problema eu contar uma mentirinha no meu imposto de renda. Não tem nenhum problema. Sabe por quê? Porque todo mundo faz, e a gente se sente no direito de fazer. Quantas chances o crente tem no trabalho de burlar a lei, de fazer o errado para se dar bem? Nessas horas, nós vemos até que ponto o Evangelho é importante para nós. Nós vemos até que ponto ele realmente transforma a nossa vida, ao invés de somente nos fazer preocupar com reputação, que os outros vão pensar. A gente se preocupa com o que a gente é de fato diante do Senhor. Então a gente não pode de forma alguma dar colher de chá para o pecado, de forma alguma. E aqui nós vemos que esta série está apontando para um dia em que o juízo de Deus será concretizado. Eu coloquei aqui, no decorrer da história, Deus aplicou castigos parciais, e Ele está aplicando castigos parciais até hoje. Nós ainda estamos nesse ato entre a queda de Adão e Eva e o juízo final. A gente está nesse meio ainda. A conta final ainda não chegou, e ela vai chegar. E aí, esses castigos parciais Deus aplicou aos pecadores, mas no fim da história Ele aplicará o castigo definitivo e irreversível contra todo o mal. E a situação humana ela é tão penosa que um cara que está em pecado, uma pessoa que está em pecado, ela sofre algo que vem da parte de Deus, ela não consegue perceber que é castigo. Vou dar um exemplo muito simples. Romanos 1 diz que um dos castigos parciais de Deus para os pecadores é entregá-los às próprias paixões infames que eles têm. Vocês acham que um homossexual, que uma lésbica, que um pedófilo fica extremamente triste quando faz o que faz? É o que eles mais gostam de fazer, mas eles nem imaginam que isso já faz parte do juízo de Deus sobre eles, e que afunda-os cada vez mais. Isso não passa pela cabeça. Eles estão ali pensando que coisa boa, que maravilha, e Deus do céu está olhando e dizendo: está tudo conforme o planejado. Isso já é parte do castigo deles. Então Deus os entregou, está lá Romanos 1, às suas próprias paixões infames. Aquele cidadão, um tempo atrás a gente viu o caso do Ike Batista, aquele indivíduo, aquele político que acha que realmente é um cara de sucesso, que está tudo ocorrendo bem porque ele está roubando milhões, e ele está feliz da vida, ele está festejando, ele está seguro. Ele nem imagina que aquela avareza, que a Bíblia chama de idolatria, já faz parte do castigo de Deus sobre ele. São algemas, são correntes nas quais eles estão presos. Eles não têm essa visão, só que Deus tem essa visão. Já faz parte, são castigos parciais. É a bebida do alcoólatra, os planos do ladrão, tudo isso aí já são castigos parciais que os prendem
que os amarram porque eles têm prazer, mas eles não conseguem enxergar como castigo. E Deus vai mantê-los nesta situação enquanto a dureza do coração estiver ali. Somente pelo arrependimento esse quadro muda. A gente tem, irmãos, aqui a seguinte frase: além disso, esses juízos são garantias do juízo maior de todos, o juízo final. Então olha só essa palavra aí, ó, são garantias. Que garantia eu tenho se você se faz essa pergunta? Digamos que no momento de oração, de devoção, você começa a duvidar. Será que realmente um tribunal será montado e todas as pessoas comparecerão? Será que de fato Deus está olhando cada ato, cada obra, cada pensamento? Será que Ele vai de fato pontuar cada item sobre as nossas vidas e julgar? Será que isso procede? Se essa dúvida surgir, a gente vai para Gênesis 3. Poxa, Ele expulsou Adão e Eva. Ele puniu não só Adão e Eva, mas toda a humanidade com a morte física, salvo raras exceções, como Enoque e outros aí. Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Ele devastou a terra do Egito por causa dos falsos deuses que os egípcios cultuavam. Ele acabou com o exército de Faraó. Até hoje os arqueólogos encontram itens no fundo do Mar Vermelho que são itens de exércitos, rodas de carruagens, escudos. Você pode até pesquisar. Monumentos que foram feitos como lembrança daquele acontecimento estão até hoje lá. Deus brinca com o pecado. E aí vem no deserto quando Ele extermina uma geração inteira dos próprios israelitas, porque não creram nele. E aí depois Ele devasta a terra de Canaã, porque a iniquidade dos moradores da terra de Canaã tinha se completado. E aí depois Ele manda o reino do norte para a Síria, o reino do sul para a Babilônia. Deus está dizendo em toda a Bíblia que Ele jamais brincou, Ele jamais vai brincar com o pecado. E aí quando você olha para o Novo Testamento, um grupo de judeus diz o seguinte sobre Jesus: olha, pode crucificar Ele, e que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e sobre a cabeça de nossos filhos. E aí você olha para Israel. O que Israel passou em toda a sua história e passa até hoje. Olha o que eles disseram naquela época: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Você sabe o que é um país que nunca teve paz? País que passou pelo que passou na época do nazismo. 6 milhões de judeus estão até hoje sob ataque. Até hoje são odiados quase em todas as partes do mundo. Que o sangue dele caia sobre nós. Então, se essa dúvida eu não tenho, de que Deus Ele é severo, de que Ele é justo contra todo o pecado que a gente comete. Por isso, muito cuidado nós devemos ter. Aqui no ponto 1, antes do ponto 1, na verdade, tem uma pergunta. É aquela pergunta que eu coloquei lá no slide: em que nossa sociedade se parece com a época de Noé? Hoje a gente não vai fazer os grupos. Eu adiantei a pergunta lá, mas eu queria que tivéssemos aí umas 3 participações. Se a gente pega a nossa geração e compara com a geração de Noé, quais são os itens aí que batem? Quais são as características que são semelhantes? Quem gostaria de participar, irmãos?
Alguém quer participar? Se quiser, só levantar a mão. Alguma característica que da época de Noé encontra correspondência até hoje? Alguém? Se não tiver, o irmão que está com o microfone vai ter que participar. Irmão Jefferson. Eu percebo que a depravação moral, né, a corrupção, o próprio distanciamento para com Deus, a idolatria, né, se assemelham muito, né, à época de Noé. Então, assim, a gente tem muitas características de hoje que se relacionam com a época de Noé, com certeza. Então, eu destaco essas, elas são muito evidentes e muito latentes na nossa sociedade em relação àquela época de Noé. Muito bem. Mais alguém? Pastor Elias. Pense num homem bom de peixe, esse aí. Pastor, eu vejo não só essas que o Jeff citou, mas eu vejo uma escala ascendente muito maior pelos dias de Noé. Acho que a comparação é muito grande. Jesus diz, assim como foi nos dias de Noé, será também. Mas lá nos dias de Noé, ele cita festas, casamento e outras ações normais do dia a dia que eles tinham. Mas hoje, a gente indo comparar a vida passada com a vida de hoje, é estrondosamente além do que a gente pode até imaginar. O pecado está visivelmente mais alastrado do que antigamente. As consequências do mesmo nível social, de depravação, nível de relacionamento, estão muito maior. Então, apesar de Deus ter tentado salvar a humanidade naquela época através de Noé, hoje ele também continua fazendo a mesma tentativa pela igreja, pela mensagem correta de Deus. Em todos os juízos do passado, a gente vê sempre Deus tentando salvar, mas o pecado sempre impedindo, a maldade do homem sempre impedindo esse ato bondoso da graça de Deus. Então, eu acho que o juízo não é nem questão de severidade, mas questão de justiça de Deus sobre o pecado do homem. Então, hoje, muito maior. Isso, muito bem. Mais alguém quer participar? Ana Rezende. Um dos pecados que eu vejo que são semelhantes a hoje, pastor, esse segundo ponto da nossa revista é a preocupação desordenada com a sexualidade e a satisfação física. Eu nunca vi tanto apelo sexual e físico como os dias de hoje. Sim, naquele tempo existia, porque era de acordo com a população, né? E hoje a gente tem uma população maior no mundo e um acesso à mídia muito rápido. Só um exemplo, essas redes sociais com os apelos sexuais desses youtubers, né? Os influenciadores digitais, um apelo tão grande ao corpo físico, à sexualidade, isso às vezes me assusta. E traz, sim, a influência para o povo de Deus, que abre, a hora que você acessa o YouTube, já vem os apelos para tudo isso. E hoje, cedinho no café da manhã, só um exemplo lá em casa, eu conversando com minha nora, minhas netinhas, né, no café da manhã, aí ela disse: mamãe, eu quero fazer a minha tarefa porque eu quero ir jogar. É liberado de semana para jogar. E aí ela disse: eu nem sei se compensa estudar tanto hoje, porque eu vejo aí uma influenciadora digital que para pôr uma roupa da Nike no seu corpo ganha R$200 mil, e um professor universitário ganha isso aí. Então, sabe, os valores que hoje a gente está vendo. Então, irmãos, isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, todos os pontos a gente tem que prestar muita atenção, que aí diz a corrupção generalizada, preocupação desordenada com a sexualidade e a satisfação física e muita violência.
Era tudo isso que acontecia e acontece hoje. Hoje mais potencializado pelo número de pessoas que tem no mundo e pelo acesso que a gente tem né, às informações mais rápidas pelas redes sociais, a mídia em si. Então esse é o meu ponto de vista e é um ponto muito preocupante também. Muito bem, agradeço as participações, sempre pertinentes. Isso vai agregando, vai somando. Muito obrigado, irmãos. Eu coloquei aqui uma pesquisa, ela não é tão atual, porque um dos itens mencionados na revista, tem vários outros, como os irmãos disseram, é a questão da violência. E a gente vê aqui como ano após ano, são estatísticas, mas elas apontam para um potencial que o ser humano tem, que é o potencial para o mal. Se o ser humano é bom, por que com o passar dos anos, com as facilidades da tecnologia, da medicina, por que a maldade não diminui? É porque o elemento que administra todas essas tecnologias é um elemento caído. Então, a humanidade, ela nunca vai ter uma crescente moral. Ela sempre vai decair. Sempre. E é uma contradição que haja avanço em tantas áreas da ciência, da medicina, tecnologia, mas ao mesmo tempo o ser humano vai regredindo. A gente está vendo aí uma guerra, rumores de guerras, e é isso. Então nós temos aí, 2020, o aumento, um aumento aí de 5,2% em relação a 2019, 43.892 assassinatos. Aqui eu já previ que ia ficar pequeno, mas o Brasil está em 13º lugar no mundo, num ranking de violência. Mudou pouca coisa de lá para cá, da época dessa pesquisa, parece que é 2017, 2016, mas a gente vê que é uma marca do ser humano. Não é só o pobre que mata porque não tem, o rico mata porque tem. Então não está relacionado a fatores externos, a violência, a depravação moral, a imoralidade sexual, são questões que brotam de dentro do coração humano. E é o primeiro elemento que Gênesis vai mostrar nesse texto aqui do capítulo 6, tá bom? Eu coloquei aqui esse desenho porque é a forma correta de se ver o mundo e a nós mesmos. O pecado original é a mola propulsora. Então, se você vê alguém, esse alguém é essa árvore, e esse alguém tem um frutozinho lá em cima chamado alcoolismo. E se você pega e tira aquele fruto e acha que essa árvore, o problema dela está resolvido, não está. O pecado original continua. Mas além do alcoolismo, esse cara também idólatra, é outro fruto. Aí você tira esse fruto, olha, agora você melhorou, você está quase salvo. Está longe de ser salvo. Nós conseguimos fazer ajustes morais. Vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de ir para uma festa. E aí você pensa assim, eu já estou quase um crente. Você está tão distante como alguém que fuma, que bebe, que frequenta a festa, porque o pecado original é o mesmo. O milagre que Jesus terá que fazer é o mesmo, é a mesma graça, o mesmo Espírito. Então, irmãos, este é o problema. Por isso eu falei uma vez que o maior problema do ladrão não é a vontade de roubar. O maior problema da prostituta não é o sexo ilícito, se chama aqui o pecado original. É aquela culpa que nós herdamos de Adão e Eva. É por causa dela que a gente faz todas essas coisas que desagradam a Deus. Então a gente não pode olhar simplesmente para os efeitos. Nós devemos olhar para a causa. A pergunta é, por que a geração de Noé era tão violenta? Por que na geração de Noé tinha tanta imoralidade sexual? Por que a corrupção tinha se generalizado? Porque a razão é esta: pecado original de Adão e Eva.
o qual todos nós herdamos. Este é o problema. Este é o grande ponto do juízo final. Tá? É isso aqui que tem que ser erradicado da vida das pessoas. E somente Jesus pode fazer isso. Numa igreja, numa religião, um indivíduo consegue se livrar de várias dessas frutinhas aqui, ó. Então há um ajuste social nele. Ele para de fumar, ele para de beber, ele se torna mais manso dentro de casa. Só que a igreja não opera essa mudança, esse perdão do pecado. Não é só Cristo, é o indivíduo e Deus. Então tem muita gente, por isso que eu trouxe essa figura, tem muita gente no meio evangélico, esses 45 milhões de evangélicos que nós temos por aí, talvez já chegamos aos 50 milhões, uma boa parte são árvores que têm pouquíssimos frutos aí, ó, pecados práticos, mas aquele problema ali, a separação de Deus ainda é real. Pessoas que não se converteram, estão no meio religioso, mas não se converteram, acharam igrejas, mas não acharam Jesus, tá? Infelizmente. Irmão Norato? Hoje a gente vê, você falou a questão do pecado, a questão da violência, e os pouco tempo que a gente tem observado o evangelho, o cristianismo, nunca se viu tantas pessoas se declarando cristãos evangélicos, né? A gente vê nas pesquisas, nas estatísticas, e diz assim, você não, sou evangélico, sou cristão, sempre aumentando, mas naturalmente a violência era para diminuir, né? Naturalmente, ou seja, estão inversamente proporcionais, no caso. E aí onde é que entra essa questão do pecado? A pessoa não, eu vejo o que eu vejo, né, do pecado, se declara cristão, mas não há mudança de vida, não reconhece que existe o pecado original. E quando a gente vê, conversa com amigos, pessoas, não, eu congrego na igreja, eu sou evangélico, eu sou de uma certa denominação, eu faço trabalhos, mas quando a gente vê no Brasil, vamos colocar isso no Brasil, a violência só aumenta. Aí eu pego assim, um grande questionamento: será que realmente estão se convertendo? Estão reconhecendo que existe esse pecado? Estão trabalhando dentro das igrejas e estão sendo apresentado para eles que não é só estar ali no banco da igreja e sair da igreja com as mesmas atitudes, né? O esclarecimento da palavra de Deus, da maneira, mostrar, falar, você é pecador. Porque poucas igrejas, poucas pessoas, quando vai se evangelizar, fala claramente, de maneira equilibrada, de maneira com amor, mas fala, nós somos pecadores. E na evangelização, o que ocorre? Coloca só que vai ser bênção, vai ser graça, você é poderoso, Deus precisa de você. Só é heresia. Na verdade, nós que precisamos de Deus. Só essa participação. Verdade. Muito obrigado, meu irmão, pela participação. Microfone aqui para nossa irmã. Pastor, então, como temos esses pecados todos sobre a humanidade, Deus não é bom para nos perdoar, ou vamos viver sempre com esse pecado e não vamos ter perdoado? Como, irmã? Repita, por favor. Estou falando assim, como tem todos esses pecados sobre o mundo, Deus não é tão bom para nos perdoar, ou nós vamos viver eternamente com esses pecados? E quando é que Deus nos perdoa? Irmã, o pecado está aí. Sim. Deus é bom para perdoar, diz que Deus perdoa. Então, como é que vamos fazer nós, que estamos por aqui, para Deus nos perdoar e vivermos uma vida de santidade com o Senhor?
Uma vez a gente tinha um trabalho de evangelismo em Amarante. A gente tinha umas apostilas. A gente se encontrava uma vez por semana com os descrentes, né, para dar esses estudos. Uma coisa bem sistemática mesmo. E num desses estudos tinha um ateu. Ele apareceu pela primeira vez, eu não sabia que ele era ateu. Apareceu lá, ficou caladinho, não disse nada. Aí na outra semana ele foi de novo e falou: pastor, eu sou ateu, mas eu gostei muito. Ele falou assim: eu gostei muito do estudo, e aí eu vou ficar participando. Eu disse assim: mas tu sabe que é uma incoerência, né? Tu ser um ateu e tá interessado em algo que não existe. Pois é, ele riu, mas a pergunta clássica deles é: se Deus é tão bom, por que há tanto mal no mundo? Esse é o primeiro ponto. Há tanto mal no mundo justamente porque as pessoas ignoram esse Deus bom. Então elas tentam atribuir a Deus uma responsabilidade que é delas. Se todo mundo fizesse o que está na Escritura, o mundo seria assim? Então o problema não está no Deus bom, está no ser humano que é mau e ignora o Deus bom. E quanto a nós, mesmo vivendo numa geração tão pervertida e corrupta, como diz Filipenses 2, nós temos em Cristo a suficiência, a condição para vivermos em santidade. O indivíduo da nossa história é Noé. Uma geração inteira naufragou. E a Bíblia diz que Noé era justo e que Noé andava com Deus. Então, se eu tenho essa vida com Deus, mesmo que na minha geração haja uma depravação assim, altíssimo grau, eu sou uma pessoa perdoada. Deus, Ele me trata a partir daquilo que eu sou em Cristo. Então, os pecados dessa geração, a violência, não vai ser lançado sobre minha vida, porque individualmente eu tenho vivido com o Senhor, tenho procurado pureza, santidade e justiça. Então, assim como lá na terra de Gósen, no Egito, Deus mandou 10 pragas sobre todo o Egito, exceto sobre o seu povo. E isso vai acontecer também, está lá no livro de Apocalipse, nos últimos dias. Ele está fazendo hoje. Então ele distingue, no meio de uma geração quase que inteira, depravada, ele distingue aqueles que são luz. E esses ele perdoa, ele abençoa, ele sustenta. Então o contexto nosso não é fácil. E eu olho por um lado positivo. Não há local assim tão bom para se brilhar, né, como num local extremamente escuro. Quanto mais escuro, melhor para nós brilharmos. O nível de depravação está altíssimo, está aumentando. Então, por este aspecto, é uma grande oportunidade para a gente brilhar mais ainda. E dizemos ao mundo: não somos assim. E aí vem a imoralidade sexual, perversão de todas as formas, e a gente vai dizer para o mundo, e a nossa fala vai brilhar muito mais, porque o contexto piora, e a gente vai dizer: nós não somos assim. Então, se há vida santa, se há arrependimento, o perdão de Deus é certo sobre nós, né? Apesar da nossa época, dos nossos dias. Irmãos, olha só a primeira causa do dilúvio: corrupção generalizada. Percebam que esse texto fala de uma questão interna. A corrupção, a maldade do homem, olha só, ela se havia multiplicado. É isso que o autor de Gênesis quer mostrar. Olha, a coisa está piorando. Olha só o tamanho dessa bola de neve. Olha só o tamanho. Aquela ideia de que um abismo, ele chama outro, maior. Tenta imaginar essa cena. Um abismo chamando outro abismo. Um abismo literal. É assim que a Bíblia descreve este multiplicar-se do pecado. E o texto ainda fala o seguinte, ó:
que era continuamente mal, eles não paravam, não havia pausa, não havia momento para refletir, vem cá, vamos parar por um momento, será que a gente está certo? Era contínuo, era incessante a violência, a corrupção, e o texto fala o seguinte, ó, era mal todo desígnio do coração, todo, é o que nós chamamos de depravação total, todo desígnio. O que eles pensavam, o que eles sentiam, o que eles faziam, o que eles falavam, era nesse sentido. Você pensa, poxa, mas assim num momento tão cedo da história humana, o ser humano já tinha esse potencial? Sempre teve. Sempre teve. O pecado original, irmãos, ele dá ao ser humano o potencial para ser a criatura mais terrível de todas. As pessoas não exploram isso ao máximo, algumas vão mais longe. Nós temos pessoas de níveis de imoralidade, de violência absurdas. Outros são mais contidos, mas todos possuem essa raiz. Somente aqueles que creem em Cristo foram libertados desse problema e por isso serão salvos. Por isso serão salvos. Tá joia? Uma outra razão que está aí é a preocupação desordenada com a sexualidade e a satisfação física. Em ministérios anteriores, nós trabalhamos isso com a igreja. Ideologia de gênero, teologia inclusiva. Eles tentam, a partir da Escritura, justificar essas anomalias. E a gente, de fato, tem que se preocupar, tem que se precaver. Mas naquela época, isso aqui já era uma realidade. Quando eu vejo alguém falando o seguinte, meu Deus, nós estamos no fim dos tempos, olha só, é homem com homem, mulher com mulher. Digo, desde que o mundo é mundo. Isso aí não é um sinal do fim dos tempos. Isso é uma coisa que já existe. Os sinais, eles são descritos de forma muito mais contundentes e mais graves. E eles, né, geralmente são descritos como coisas universais no mundo inteiro. É o amor esfriando, guerras, fomes, terremotos, falsos profetas, falsas profecias. Então, este item já faz parte da história humana desde a queda. Lembra lá de Lameque? Já não tinha só uma esposa. O pecado original faz isso, tá? E os dias de hoje nós vemos como estes elementos estão desfazendo famílias. Desfazendo famílias. Temos tido conversas muito importantes com os homens nas quintas-feiras. Fiquei até feliz, né, que na quinta alguns falaram sobre o quanto tem aprendido a ajustar elementos dentro de casa. E esta guerra, irmãos, ela é vencida a nível de família. Não venhamos colocar tudo isso sobre a igreja, achando que a igreja que vai resolver somente. A igreja auxilia, mas essa guerra é resolvida a nível de família. Pais e mães extremamente atentos ao que os filhos consomem, em termos de informação, de música, de amizades. Pais e mães que acompanham, que dialogam, que se preparam na Escritura, e é por isso que nós temos EBD e estudos, que se preparam na Escritura para uma guerra que começa em casa. Então nós não vamos poder amarrar as mãos desses que estão nos bombardeando. O que a gente pode fazer é nos proteger. Nos proteger. Tá? E lembrando que lá em Efésios 6, quando descreve a armadura cristã, não há proteção para as costas, caso a gente queira fugir da batalha. Você tem que ficar de frente. Você tem que saber se defender e defender sua família. Porque hoje a coisa chegou a um nível absurdo. Estão querendo transformar o pecado em cultura, em educação. Estão querendo renomear a depravação de autoconhecimento. Então nós devemos estar espertos quanto a isso. Tá bom, meus irmãos? Outro detalhe, muita violência.
houve os seguintes sentimentos e ações de Deus em relação ao estado de coisas de então. Quais elementos são esses? Deus sentiu tristeza, Gênesis 6:6. Algumas versões dizem: arrependeu-se o Senhor. Nós chamamos isso de antropopatismo na teologia, na hermenêutica. É uma forma humana de descrever a Deus. A Bíblia descreve a Deus com sentimentos, como se fosse Deus se arrependeu. A ideia lá do verbo hebraico é que ele se arrependeu, se entristeceu profundamente. Ele já sabia o que a humanidade faria, assim como ele sabe o que nós vamos fazer amanhã. Mas quando a gente faz, ele se entristece profundamente. E ele sentiu isso naquele momento com aquela geração de Noé. Ele trouxe o juízo. O versículo 7 diz assim, e disse o Senhor: destruirei da face da terra, o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. O nosso pecado nunca prejudica só a gente, né? Quem estava pecando? O ser humano. Mas aí o restante da criação vai pagar o preço. Os animais, as aves. Se a gente sozinho que está pecando na nossa casa, ela vai pagar o preço também. Porque as consequências virão. O meu pecado específico será cobrado por Deus, especificamente sobre mim. Mas as consequências do que eu faço afetam radicalmente a vida das pessoas que estão ao meu redor. E às vezes a gente fala: eu amo os meus filhos, mas o cara está traindo a mulher. E se ele realmente amasse, ele seria fiel, porque ele sabe que aquilo vai afetar os filhos. Não tem como você pagar sozinho. Humanamente falando, as consequências do que a gente faz pega quem está por perto. Pai sofre com os pecados de um filho. A igreja adoece com o pecado oculto de uma pessoa. Paulo disse: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se eu amo a minha igreja, eu não posso viver no pecado. Eu não posso ter um pecado oculto. Se eu a amo, eu vou viver de forma santa, porque isso gera um bem para ela e não um mal. E ele menciona aqui ainda, intervenção do Senhor para salvar os que eram fiéis. É uma mensagem de juízo? Mas também é uma mensagem de graça. Deus, ele pune, mas ele também levanta, ele salva. Ele fez isso com Noé, com os seus filhos, com as esposas dos seus filhos. Deus também teve paciência e não trazia o juízo enquanto o meio de salvação não estivesse pronto. Alguém leia para nós 1 Pedro 3, versículo 20, por favor. Está aí na revista. 1 Pedro 3, verso 20. Irmãos, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Isso. Estes elementos de juízo e graça são referenciais para toda a história, para hoje e até o fim desta criação. Da forma como Deus teve longanimidade, que traz a ideia de um ânimo que se demora a irritar, demora, é exatamente isso que Deus está fazendo hoje.
Quando o pastor Elias falou sobre um nível maior de pecado, de depravação, eu concordo plenamente. Sabe por quê, irmãos? Naquela época, eles não tinham a luz de conhecimento que a humanidade tem hoje. Naquela época, o sacerdócio não estava estabelecido, a lei não tinha sido dada, o Messias não tinha chegado, os apóstolos não tinham escrito tantas instruções para a organização e a vivência da igreja. Eles não tinham um livro de Apocalipse para registrar como será o desfecho da história. Nossa geração tem tudo isso. E aí, meus irmãos, quanto mais luz de conhecimento, mais juízo. Quanto mais informação, mais culpa. Isso está no meu livro. Eu falo sobre um dos efeitos do evangelismo, que não é só salvar, é levar juízo também. Quanto mais você conhece a palavra, mais culpado você se torna se você não obedecer. E o próprio Jesus chega a dizer: vocês serão julgados, é por essa palavra que eu estou ensinando a vocês. Porque vocês estão aprendendo e não estão obedecendo. Daí a frase de Agostinho: ai das almas que irão para o inferno carregadas de sermões. Quem já fez trabalho em penitenciária sabe. Você chega lá, você fala com o detento: como é teu nome? Ele fala assim: Isaías. Você, Abraão. Você, Lucas, Gabriel, Samuel. Aí você vai cantar te agradeço. Eles fazem a segunda voz para você. Diz, poxa, essa turma é só desviado. Eu já fiz trabalho em penitenciária. É só desviado. Raramente, se você jogar um violão lá dentro, vai sair um corinho. Assim, qual o problema desse pessoal? O problema é que eles arquivaram informações. E aí, eu não vou entrar nesse ponto agora, vou só resumir. A Bíblia descreve um caso específico em que parece não haver volta. Irmãos, a blasfêmia contra o Espírito, ela é por meio do conhecimento. É quando você adquire um conhecimento tal, incontestável, mas aí você decide propositadamente se rebelar contra aquilo. Você conhece, você tem as informações, você sabe João 3,16 de cabeça. Mas ainda assim você prefere dizer: esse Deus é uma farsa. E aí nós temos Pedro dizendo: o último estado desses indivíduos é pior do que o primeiro. Piorou. Então existe uma situação pior do que aquela do descrente que não conhece a palavra. É a do falso crente. Hebreus 10:25 vai dizer: aqueles que conhecem a palavra e ainda assim vivem deliberadamente no pecado, já não resta sacrifício por eles. Apenas uma grande medida de juízo e fogo vingador. Lembram lá do fogo? Juízo? Prestes a consumir os adversários. Irmãos, se tem algo perigoso neste mundo, para quem não obedece, é o conhecimento. É o conhecimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente está aprendendo, com tudo aquilo que a gente já aprendeu. Porque no momento que eu ignoro, aquilo será juiz sobre mim. Aquelas palavras que me foram ditas serão juízas sobre mim. E aí você imagine Noé, 120 anos, o dilúvio vai chegar, Deus vai castigar toda a humanidade, essa geração é pervertida. O cara está pregando durante 120 anos, tempo que Deus deu. Ele é chamado lá em Pedro de pregador da justiça. Você pensa que a função de Noé foi só construir a arca?
Ele era um pregador de justiça, uma voz solitária no meio de uma geração pervertida. E ninguém queria ouvir Noé. Ninguém deu moral para o que ele dizia, porque estavam muito atarefados nos seus pecados. Mas Deus esperou. E está esperando hoje. O trabalho das igrejas estão sendo feitas, o evangelho está sendo pregado, testemunhado, e ele está sendo longânimo. A arca de hoje é Cristo, e novamente a maioria esmagadora da humanidade será condenada. Será como nos dias de Noé, como diz o nosso texto-chave de hoje. Queria colocar o seguinte: todo pecado receberá justo castigo. Deus usa várias instâncias de castigo, como a disciplina eclesiástica, o governo civil, que tem suas punições, né, sua forma de punir, os infortúnios da vida. Então, se a igreja não te pega numa disciplina porque você escondeu bem, se o Estado também não percebeu, não tem uma lei para te punir, se prepare, porque algum infortúnio da vida vai te pegar, e há mandado de Deus. O castigo virá. Se o pecado não for confessado, o castigo virá. Aí eu menciono aqui a disciplina direta, quando Deus não usa nenhuma ferramenta, nenhum instrumento, sabe? Ele não usa um acidente, ele não usa a igreja, ele não usa o Estado, ele não usa uma doença. Ele vai agir diretamente sobre você. E às vezes ele pode até levar o ser humano, como ele levou alguns na história bíblica. Ele puniu com morte. Mas qual é o resumo de tudo isso? Não existe pecado que não seja punido. Se nós confessamos, esse pecado é perdoado porque ele será punido em Cristo, na obra dele. Se nós não confessamos, nós vamos pagar por esse pecado. Mas ele sempre será punido. A suma de tudo isso é que não existe pecado que não seja retaliado por Deus. Por isso é tão importante em nossas vidas os elementos do arrependimento e da confissão. Quando pecar, não se entregue, mas lembre-se que a graça de Deus sempre estará disponível. Eu quero aqui só fazer esse alerta, esse aqui é o nosso versículo-chave, só fazer um alerta. Meus irmãos, o pecado ele é tão sorrateiro, que quando a gente peca, a gente pensa assim: rapaz, já que eu estou no erro, eu vou me entregar logo. Já que eu pequei, eu não vou mais nem congregar. Olha como é que eu estou. O pecado ele é tão terrível, que além de ele derrubar teu corpo, ele derruba a tua mente. Ele te convence que a retomada é impossível, que o perdão não vale a pena, que tudo o que você construiu foi destruído e não foi. Mas essa é a sugestão que o pecado nos dá. Tu já está bem aí? Tu já está errado? Então te afunda logo. A maioria das pessoas faz isso. Uma vez um colega meu, eu estava no seminário, e ele disse: mas eu estava na casa da minha namorada, nosso namoro não estava legal, nós nunca tínhamos violado o nosso namoro, mas como o nosso namoro já não estava bem, eu digo: rapaz, eu vou logo quebrar minha cara. E eles se prostituíram. Olha o raciocínio. Você pega algo que não está bem para fazer algo que é pior. Então, meus irmãos, sempre que nós cometemos alguma falha, esta é uma aplicação do ponto de hoje. Não façamos como a geração de Noé. Eu sei que é decepcionante você estar numa comunhão e comete um pecado. Você amar alguém e ferir essa pessoa. Eu sei que é decepcionante, mas vamos sempre olhar para a graça estendida de Deus. Vamos sempre olhar para o recomeço, porque a sugestão do pecado é: não vale a pena, pode te afundar mais ainda. Vamos optar por isso aqui. Nosso versículo-chave: como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Vamos ler todos juntos. Como foi nos dias de Noé,
assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Amém. Santo Deus, abençoe-nos, ó Deus, ricamente, ó Pai. Tu sabes o quanto nós amamos nossa família, nossa igreja, o quanto nós valorizamos o nosso trabalho, nossos projetos. E nós te pedimos, ó Deus, que o pecado não faça parte desses projetos. Se há alguma coisa hoje, ó Deus, que não está de acordo com a tua vontade, que venhamos olhar para a tua mão estendida, para a graça que está sendo oferecida, para a realidade do perdão e restauração. Que jamais, ó Deus, uma queda venha a nos levar a outras quedas, como se fosse a coisa mais normal a ser feita. Um abismo, geralmente, chama outro abismo. Mas que em nossas vidas, um abismo venha nos fazer olhar para o alto, de onde a gente caiu. Olhar para a tua graça, para o teu perdão, para a tua longanimidade. E saber, ó Deus, que a queda não vai nos desnaturalizar, não vai nos fazer deixar de ser filhos teus. Nos abençoe, nos purifique e nos faça viver em santidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir agora.